Fala pessoal, boa noite. Estou aqui no campo da Vila Belmiro para analisar esse jogo, nessa vitória do Santos de 3-0 contra o Iguatu pela Copa do Brasil. Jogo importante, valia muito dinheiro para o Santos, valia a autoestima do clube recuperada, né? Como a gente pôde perceber nos últimos dias, a autoestima do clube foi meio abalada por conta disso. Mas é importante a gente frisar que o time não é que apresentou variações e mudanças. O time fez o básico para conseguir avançar na competição, fez o básico para conseguir fazer com que as coisas acontecessem um pouco mais tranquilas, né? Conseguiu fazer um gol cedo, depois conseguiu ampliar o placar e no segundo tempo fez mais um com um gol importante do Marcos Leonardo. Agora eu acho que o principal, o que fica e o que a gente tem que pensar é lá na frente o futuro. Hoje foi importante, hoje o clube fez a obrigação, venceu, ganhou o jogo, saiu daqui classificado. O time do Iguatu fez uma boa partida, fez uma partida honesta, né, bacana, então parabéns ao Iguatu também. O Dair Helman até frisou isso, deu parabéns para eles. Mas agora o importante vai ser daqui alguns dias, na verdade o importante já começa amanhã. Amanhã já começa o planejamento, podemos dizer assim, para o Campeonato Brasileiro. Esse time que entrou aqui em campo hoje contra o Iguatu no Campeonato Brasileiro, eu tenho sérias dúvidas do que é capaz de fazer no Campeonato Brasileiro. Eu acho muito difícil que o time consiga dar uma resposta com os mesmos nomes que entraram em campo hoje. Precisa de uma mexida, precisa de uma reflexão geral do que o que está acontecendo aqui no campo, do que está acontecendo no dia a dia do clube. É importante a gente dizer, e eu gosto muito dessa frase, que o campo fala. E as coisas não acontecem. Hoje o Natan entrou e o Natan não foi bem, mais uma vez. Então o João Lucas, que é o titular, também às vezes mostra que não é, sabe, aquele jogador. Então você tem que pensar. Se o João Lucas, que é o titular, não vai bem e o Natan, quando entra, é pior, então é uma posição que você precisa reforçar. A zaga hoje foi segura, mas o adversário ofereceu pouco perigo, né? Mas quando o adversário oferece mais perigo, como foi contra o Corinthians, como foi contra o Ituano, como foi em várias oportunidades, o time mostra fragilidade, então precisa reforçar. Lateral esquerda, eu acho que precisa reforçar, precisa trazer um jogador. Um volante para jogar lá do Dodge, precisa trazer um jogador. Um meia para fazer sombra ao Lucas Lima, precisa contratar um jogador. Então assim, gente, são essas situações que cabem ao Santos agora, ao seu CG, à sua diretoria, à sua comissão técnica, pensar e avaliar. O que é mais importante agora? Eu vejo como importante agora, de longe, é você conseguir repor as posições que faltam no clube, não para compor elenco, na verdade, que cheguem jogadores para jogar, para ser titular, para vestir a camisa. Acho que o Marcos Leonardo precisa de uma sombra. O Juan Seco é jovem, acho que um empréstimo seria o ideal para ele. E o Raniel não vai conseguir mostrar muita coisa. O Raniel é isso aí, gente. Então assim, precisa trazer um jogador para fazer sombra ao Marcos Leonardo. Ângelo, se ele permanecer, ele é uma ótima opção. Se o Ângelo não permanecer, precisa trazer dois jogadores de ataque, né? Porque o Soteldo joga de um lado, precisa trazer um jogador para fazer frente a eles. Então assim, Soteldo e Ângelo em cada ponta é um bom ataque, mas precisa trazer um jogador para fazer sombra. O Daniel Ruiz, e ao longo da semana e das próximas semanas, com o tempo, a gente pode fazer uma análise mais detalhada. Mas hoje ele entrou e não entrou legal também, né? Errou as coisas que tentou, então essas coisas precisam ser pensadas, né? O clube precisa pensar um pouco mais, o técnico precisa trabalhar para trazer essas peças para que o time seja um pouco mais encorpado. E quando eu falo encorpado, não é para o elenco, é para o time titular. O time precisa encorpar no time titular. A gente pode desmerecer a vitória hoje? Não dá para desmerecer, porque é um jogo que a gente precisa, que o Santos precisava classificar e avançar. Fez o que deveria fazer. Venceu, classificou, está na próxima fase da Copa do Brasil. Mas se você falar, foi suficiente? Não acho que foi suficiente ainda. Acho que o clube tem muito que evoluir, tem muito que pensar, tem muito que trabalhar. Precisa definir alguns jogadores que podem sair, porque eu acho que tem uma lista aí de alguns jogadores que podem sair e eu acho que seria bom para eles também. Uma saída, uma rescisão para ir procurar um outro clube, novos ares, isso é importante. Eu acho que a gente tem que saber contratar
e também saber negociar os jogadores. Quem não está pronto, que seja emprestado para um clube que ele possa ser mais aproveitado. Quem não vai se adaptar mais, que seja liberado. Né? O clube precisa pensar no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro para o Santos começa amanhã. 8 horas no CT Pelé já tem que estar todo mundo reunido. O próprio Derhelmo falou que amanhã tem uma nova reunião. E ele falou também que o treino também é pela manhã. Então assim, já tem que começar a pensar. O planejamento para a semana não foi divulgado ainda, né? Para a próxima semana. Eu acredito que nos próximos dias a gente tenha. Mas o importante hoje foi a classificação mesmo. Mas só que o mais importante, além disso, está no futuro, no Campeonato Brasileiro. Assim, não que a Copa do Brasil e a Sul-Americana não sejam importantes, são importantes. Mas o Campeonato Brasileiro, para mim, é a prioridade máxima do Santos, tem que ser o Campeonato Brasileiro. Permanecer na primeira divisão. É triste, mas é o que o clube tem que pensar agora, hein? Permanecer na primeira divisão. Esse é o grande objetivo do clube, certo? Obrigado, pessoal, valeu, boa noite. Estou encerrando aqui a live, encerrar com a imagem da vila, né? Fazendo uma voltinha na Vila Belmiro aqui para vocês. Aqui o estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro, encerrando os trabalhos aqui na vila, certo? Muito obrigado, boa noite, grande abraço e tchau, tchau.